carrocinha vai passando e as cadelinhas vão atrás, balançando o rabinho e conspirando o sistema. E nós aqui falamos de Yahushua, cada dia que passa, mostrando a verdade que nós cremos, independente dos farofeiros que ficam de plantão conspirando, dizendo, butucando, corujando e depois se ligando, ainda tem isso, e depois volta para fazer comentários berrantes, entendendo? Mas nós estamos aqui para esclarecer dúvidas e para aprender. Então, nosso aprendizado, ele vem do eterno, e vem do conhecimento que nós temos através da mente de Yahushua HaMashiach, com o qual o Criador nos concedeu, para que assim nós venhamos ter uma capacidade de pensar da parte dele, não da nossa parte mesmo. Porque o nosso tesouro, ele está escondido em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Tá entendendo? Então, é assim que nós vamos caminhando. Independente de que as cadelinhas seja tosada, toscada, castrada ou mal amada. Quer seja? Então, vamos lá. Vou ler uma passagem aqui nas escrituras que está no Sefer Shaul Hashalia a Efésia, que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, segundo a Bíblia Almeida. Mas nas escrituras está, nesse contexto, nesse Sefer, no capítulo de número 4 e no versículo de número 28. E diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Que seja. Então é assim, ó. Vamos à meditação desse contexto. Eu conversando com uma pessoa, a gente está sempre dialogando com as pessoas, sempre dialogando com irmãos, com pessoas cristãs, com pessoas remanescentes, com pessoas do mundo, com pessoas desbloqueadas, que servem a Yahweh, servem ao Criador, a Jesus, servem ao mundo, servem a tudo, aqueles desbloqueados também. Quando você senta para falar de Jesus, ele fala de Jesus. Quando você senta para falar de Yahweh, ele fala de Yahweh. Quando você senta para falar do mundo, ele fala do mundo. Então, a gente conversa com pessoas de todos os tipos, mas tudo é para o bom aproveitamento do contexto salvífico das verdades neotestamentárias da palavra de Yahweh, que é a Torá vivendo de Yahushua HaMashiach. E aí eu conversando com um amigo meu, ele estava falando o seguinte, ele estava falando que ele está trabalhando, entendeu? Dá graças ao Criador que ele está trabalhando, tem o dinheiro dele fixo todo mês, entendeu? Se desempregou, mas botou um negocinho para ele e está trabalhando de boa. Só que ele tem uma coisa com ele que entristece ele a vida toda. Ele foi solteiro, casou, teve filho, e essa tristeza nunca saiu do seu coração. E aí, ele conversando comigo, eu procurei saber qual foi o seu problema, qual é o seu problema, qual é a sua tristeza. Ele disse que quando ele liga a TV para assistir o noticiário, ele só vê passar notícias de pessoas passando necessidade. Quando ele vai na rede social, quando ele vai em qualquer rede social, ele vê pessoas passando necessidade. Ele vê pessoas passando fome. Ele vê pessoas desabrigadas. Ele vê pessoas morando na rua. Ele vê pessoas abaixo do índice da pobreza. Ele vê pessoas pobres, carentes, necessitadas, cabisbaixa, sem expectativa, sem condições de sobrevivência, entendendo? Pobreza mesmo. E aquilo ali entristece seu coração, por quê? Segundo ele, é dois motivos. O primeiro, que ele é ser humano com aquelas pessoas, e ele não se preocupa com o que aquelas pessoas estão fazendo para estar naquela situação. Como aquela passagem
que tem lá em Yahu-Hanan, que os discípulos perguntam por que aquele cara nasceu cego, será culpa dele ou culpa dos pais dele. Então, o que é que ocorre? Então ele se preocupa por ele ser ser humano também e por ver o seu semelhante passando por aquilo. E segundo, porque ele não tem condições de ajudar o ser humano que está necessitado. Ele diz que a parte que mais entristece é ele, porque ele leu na palavra, na Bíblia, que os pobres sempre tendem convosco. Se Yahushua não falou, Jesus falou no livro de João. Os pobres sempre tendem convosco. Está entendendo? Então, o que é que ocorre? Sempre houve pobre, desde aquela época. Está entendendo? Então, o que é que ocorre? Mas, ele também leu que nós que trabalhamos devemos ajudar o necessitado. Só que o trabalho dele dá para ele sobreviver? Dá. Dá para ele sustentar a família? Dá. Mas ele também tem filhos e precisa sustentar os filhos. Tá entendendo? Ele precisa ajudar os filhos dele. Ele precisa ajudar a esposa dele. E aí, o que ele ganha só dá normalmente para ele sustentar os filhos. Não dá para ele tirar 10 cestas básicas, como ele me falou, não dá para tirar 10 cestas básicas e pegar pelo menos 10 pessoas pobres e ajudar. Tá entendendo? Então ele falou, essa é minha tristeza, porque eu tenho vontade de ajudar as pessoas pobres e não tenho condições de ajudar as pessoas pobres. Aí ele perguntou, e aí, o que é que o varão acha? Aí eu disse a ele, você está conversando com a pessoa certa. Por que com a pessoa certa? Porque eu tenho condições de lhe ajudar para você ajudar os pobres? Não. É porque eu sou igual a você. Aí eu falei, no momento eu estou desempregado, mas estou assegurado, estou com a ponta guardada da minha rescisão, do meu FGTS, está tudo guardadinho lá, que eu estou com os planos com o Eterno, com a minha esposa, para a gente agora colocar um negócio para a gente, que graças ao Criador, a minha esposa é empresária, entendeu? Ela tem empresa aberta, ela regularizou a empresa dela, então nós vamos investir na empresa e não vamos mais trabalhar para ninguém. Porque o Eterno, ele honra aquilo que eu e você deseja. Só que no momento, mesmo quando eu estava trabalhando, ou até agora no momento, eu também sempre tive vontade de ajudar as pessoas necessitadas. Diferente de você, a minha dificuldade talvez seria de encontrar essas pessoas, porque como você falou, você assiste na televisão e vê pessoas que estão passando necessidade ali, mas às vezes o lugar é tão longe, é em Goiás, é em Tocantins, é na Amazônia, é um lugar que você não tem nem acesso. Entendendo? Mas o Criador, quando ele está no negócio, ele não mede distância. Se o Criador ele der a mim, a você prosperidade e condições de ajudar as pessoas pobres, se a gente não puder ir de uma forma, a nossa ajuda vai. Porque o Criador, ele sempre abre uma porta para a gente resolver tudo aquilo que está dentro dos seus estatutos. Então, o que é que ocorre? Só que eu não tenho condições. E eu creio que, semelhante a você, você já orou e já pediu ao Criador condições para ajudar o necessitado. Como eu também já orei, já pedi condições ao Criador para ajudar o necessitado. Só que as condições que nós temos da parte do Criador é aquela porção acostumada que Meleque da World pediu a ele, que não fosse nem rico nem pobre, porque pobre ia lançar a mão do nome do Eterno roubando, ia escandalizar o nome do Eterno roubando, e rico ia virar as costas para o Eterno e fazer pouco caso dele, porque a sua riqueza lhe desobrigava a necessidade do Eterno. Foi assim que Meleque da World falou, conhecido como Rei Davi na Bíblia de Almeida. Então, o que é que ocorre? Então, o Eterno me deu, te deu e nos deu uma porção acostumada, ou seja, nos deu uma condições favorável às nossas necessidades. Ele não deu uma condição a mim e a você favorável a atender as necessidades dos outros. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos suprir as nossas necessidades.
Quando o Criador me der e te der condições de você ajudar os necessitados, você vai ajudar. Então não adianta você ficar se martirizando porque você quer ajudar as pessoas carentes e você não tem condições de ajudar. Você tem condições de ajudar normalmente os seus filhos. Como ele disse, tem vezes que até meus filhos, às vezes eu quero dar uma coisa para os meus filhos, mas não tenho condições de dar porque às vezes o orçamento está pouco. E aí às vezes eu quero dar um sapato melhor, uma roupa melhor, um brinquedo melhor, um celular melhor, mas eu não tenho condições. Por quê? Porque há condições que o Eterno me concedeu, dá para sobreviver, mas não dá para dar um melhor. Quanto mais encher um caminhão de cesta básica e sair distribuindo para pessoas carentes. Entendendo? Então, é isso. Nós devemos viver diante do Eterno com aquilo que Ele nos concedeu. Entendendo? E Yahushua diz que nós não podemos acrescentar um palmo ou um côvado da nossa estatura. Ele disse também que nós não temos condições de tornar o nosso fio de cabelo branco ou preto. Então a gente tem que se contentar com o que tem. Porque isso também é bíblico. Se contente com o que tem. Entendendo? Mas a Bíblia diz, já está escrito aqui nas Escrituras, que nós devemos trabalhar fazendo com as mãos coisas boas para repartir com o necessitado. Mas eu e você não tem condições de repartir com o necessitado. Tá entendendo? E, como está escrito na palavra que primeiro os da casa, depois os criados, quando nós temos uma condição mais ou menos para ajudar os necessitados, nós temos que começar com os nossos filhos, entendendo? Nossos pais, que às vezes, como você ainda tem pai, tem mãe, e seus pais também passam por uma prova, tem uma aposentadoria pouca, não dá, só dá momento para comer. Então, se você puder dar uma pantufa para sua mãe, você vai dar. Se você puder dar um agasalho para o seu pai, você vai dar. Tá entendendo? Então, o que é que ocorre? Se você tiver condições de comprar um carro para estar à disposição dos seus pais para levar para os médicos, para os hospitais, você vai. Então, primeiro, é os de dentro, pô. Você tem que ajudar os seus filhos, você tem que ajudar a sua esposa, você tem que ajudar os seus familiares. Entendendo? Tem família, tem parente seu que já te ajudaram no passado e hoje estão precisando da sua ajuda. Então, primeiros da casa, os necessitados lá, é com ele lá, pô. Entendendo? Eu estava falando a ele que no outro dia eu vi uma reportagem de um lugar onde as pessoas estavam fazendo uma fila quilométrica para poder receber alimento. Pessoas com filho de colo, pessoas com filho de peito, pessoas com filho pequeno de 5 anos, 3 anos. Mas se você chegar ali com a cesta básica, distribuir para todo mundo vai abraçar, todo mundo vai se alegrar, todo mundo vai... Mas se antes de você distribuir aquela cesta básica, for falar de Yahushua HaMashiach, for pregar o evangelho para eles se arrependerem dos seus pecados, para sair daquela vida de pobreza e ter uma vida próspera na presença do Eterno, e buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, para depois ser acrescentar as outras coisas, eles vão querer até lhe bater, juntar o batalhão ali, tudo lhe agredir. Entendendo? Então, às vezes, estou mais preocupado com a alimentação, com o que eles vão comer, do que ser alimentado do pão espiritual, do pão vivo que desceu do céu, que é Yahushua HaMashiach. Entendendo? Então, às vezes, a gente se preocupa com pessoas que estão passando prova lá, mas que eles nem amam o próprio Yahweh, que eles nem amam o próprio Yahushua HaMashiach. Então, nós devemos primeiro cuidar dos nossos. Devemos primeiro cuidar dos da casa. Entendendo? E aí, quando o Criador, ele quiser nos dar condições de ajudar os de fora, aí ele vai dar. Sabe por quê? Porque nem eu, nem você vai. Como eu disse, eu perguntei a ele, você tem a atitude de pegar uma arma e sair assaltando aí onde você mora? Ele não. Você tem condições de pegar, você tem a cara dura de pegar uma arma, montar na garupa de uma moto e sair tomando o celular de todo mundo? Não. Você tem condições de juntar com a facção, invadir uma loja e roubar joias, roubar pertences e depois vender? Tá entendendo? Não. Você tem condições de se envolver com pessoas envolvidas em golpe, em quadrilha de Pix, para poder, pelo menos, ser um piloto de fuga e depois receber aquela ponta ali, por você dar fuga aos bandidos que assaltou um banco, uma joalheria, tá entendendo? Fez um golpe milionário aí, entendendo? Não. Então, você não tem índole para fazer o mal, para poder lucrar. Então, como é que você vai ajudar o necessitado?
Se quem tem condições de fazer, quem tem peito para fazer isso aí, aplicar golpe, fazer desgraça aí, entendendo? Roubar, ficar bem de vida, não ajuda os necessitados. Porque eu que você que trabalha e tem a porção acostumada vai ficar se preocupando porque os necessitados estão passando fome. E eu e você não tem condições de ajudar. Então, só o Criador pode nos dar condições, entendeu? Porque nós também temos pessoas necessitadas na nossa família. Mas você acha que a família de Bill Gates, que tem condições, tem pessoa necessitada na família? Não. A família Rockefeller, que tem condições, tem pessoas necessitadas na família? Não. A família Bravanel tem condições, tem pessoas necessitadas na sua família? Não. Então, eles têm condições de ajudar as pessoas de fora, carentes, porque a sua família toda é próspera. Mas eu e você também temos parentes, temos familiares que necessitam. E quando o Criador nos der essas condições de ajudar os necessitados, nós vamos primeiro ajudar os nossos parentes, a nossa família. Depois, ajudar os de lá. Tá entendendo? Porque nem eu, nem você temos índole de roubar, de tirar dos outros para ajudar o necessitado. Eu já vi muito no sistema religioso dentro da igreja, pessoas profetizando, dizendo que Deus está usando, dizer assim, olha homem, vou tirar de quem tem para te ajudar. Então, o Deus lá do sistema religioso tira de quem quiser, do dono da VASP, do dono da Ótima, do dono da Rolex, do dono da Mitsubishi, dessas multinacionais, da Coca-Cola. Ele que tire deles e dê e ajude quem quiser. Mas eu e você não pode invadir a Coca-Cola, invadir a Rolex, invadir o Mitsubishi para roubar carro importado, para vender, para poder ajudar o necessitado, não. Entendendo? Porque peixe frito e pixinguinha, lá em Salvador, bandido de Salvador na minha época, eles assaltavam bancos, joalherias e ajudavam os pobres do bairro. E tirou muita gente da miséria que até hoje tem pessoas que estão bem. Agradeça a eles dois. Só que ele estava tirando de alguém, ou seja, cometendo crime, cometendo homicídios para poder tirar dinheiro, para comprar cesta básica para ajudar as pessoas. Que for o fim dele? A morte, pô. Porque o Criador não se agrada que você roube quem tem para poder ajudar quem não tem, não. Você vai ajudar quem não tem dentro das suas condições. Se você tem condições, você vai ajudar o necessitado. Se você não tem condições, você vai se ajudar e ajudar os seus que estão na sua família. Entendendo? Porque tem uma passagem também que diz assim, se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. E às vezes você está se preocupando em estar dando cestinha básica, dando sopinha, dando mingauzinho para as pessoas que estão lá na rua, debaixo da marquise, e tem um filho seu passando fome, tem uma filha sua passando fome, tem um primo seu passando fome, tem um sobrinho, tem uma tia, tem um parente seu próximo que está passando necessidade e você não quer ajudar. Tá entendendo? Então não adianta. Então coloque isso na sua cabeça. Só ajude quando o Criador te der condições. Enquanto o Criador não te der condições, ajude aos seus familiares, dentro do que você puder, dentro da medida do possível. Quando o Criador disser assim, eu quero agora realizar o desejo do seu coração, qual é? É pegar um caminhão, pegar uma carreta, pegar uma caçamba, pegar uma van, encher de cesta básica, encher de comida, uma quantia de dinheiro e tal, e levar para uma família que está abaixo, para uma comunidade que está abaixo do índice da pobreza e alimentar eles pelo menos por 3, por 6 meses, por um ano. O Criador, ele vai te dar condições. Entendendo? Ele não vai obrigar você a pegar um pedaço de pão, ou um pão inteiro, um pão francês daquele, pegar, tirar da boca dos seus filhos e levar lá para não sei aonde, e sair repartindo as migalhinhas assim, para dar para todo mundo. Não tem como. Não tem como. Tá entendendo? Então você só pode ajudar dentro da sua medida. Então, foi o que eu disse a ele. Não se preocupe. Enquanto você tem a porção acostumada, ajude os seus filhos. Quando o Eterno te dá prosperidade, você ajuda os necessitados de fora. Se o Eterno quiser. Quando ele quiser. Quando ele quiser, ele vai te dar condições e você vai ajudar os necessitados de fora. Enquanto ele não te deu condições, ajude os seus. Não fique se martirizando porque fulano está morrendo de fome. A criancinha ali está sugando sangue da mãe. É problema deles, pô. Você não pode fazer nada. A única coisa que vocês podem fazer é orar por eles. Entendendo? Você não pode. Entendendo? Você não pode fazer nada. Então, ore só. Entendendo? Ore ao Criador. Entre você e o Criador. Converse com o Criador. Apresente essa situação ao Criador como você sempre apresenta. No tempo certo, o Criador vai te dar a vitória. E vai me dar vitória. E vai dar vitória a todos que buscam a Ele de todo o coração. Que assim seja.
Abraço do Eterno. Fique com todos.